aí, se você é estudante de medicina ou médico, provavelmente você já viu seus amigos, colegas ou até mesmo professores enviarem trabalhos como esse aqui para eventos médicos. E aí, essa publicação científica, ela pode ter diversas modalidades, desde as mais simples, que você consegue fazer em uma tarde, até as mais complexas, que você leva um ano. E nesse vídeo aqui eu vou estar te falando exatamente quais delas pontuam para residência médica e quais delas você consegue investir durante esse ano para conquistar um currículo de destaque para sua prova de residência médica, tá bom? E detalhe que quem é estudante de medicina na faculdade de medicina... Óbvio que estudante de medicina vai ser na faculdade de medicina, mas quem ainda está na faculdade de medicina consegue estar aproveitando essas publicações para conseguir estágios e intercâmbios, e eu vou te explicar exatamente sobre isso aqui. E aí, tudo bem? Seja muitíssimo bem-vindo aqui ao meu canal. Eu me chamo Clara Aragão, sou médica, residente, especialista em construção de currículo para residência. E aqui no meu canal eu te mostro como é que você pode construir um currículo de destaque para sua residência médica dos sonhos e te dou várias orientações sobre a faculdade de medicina, sobre como você pode recuperar o seu currículo após formado. Então seja oficialmente muitíssimo bem-vindo aqui abaixo. Peço que você já clica aqui abaixo do sininho para me seguir e também já deixa o joinha aqui nesse vídeo se você gostou dessa temática, se interessou e quer continuar também recebendo conteúdos como esse, tá bom? Hoje o tema que eu separei para você foi para explicar como é que são as publicações científicas na área médica, o que é isso, o que é que precisa ter para conseguir uma publicação científica no final das contas e principalmente o grande foco vai ser te falar onde é que pontua para residência médica. Então eu vou começar falando sobre esse tópico. Clara, onde é que as publicações científicas pontuam para a residência médica? E para isso eu estou aqui com você com o edital do ENARE, que é o Exame Nacional de Residência Médica. Esse aqui é um dos editais mais importantes do Brasil inteiro, porque ele é um dos editais que tem a maior quantidade de vagas para a residência médica, e ele é uma prova que é como se fosse o Enem dos estudantes de medicina. E nesse edital do ENARE, para você ser aprovado na sua residência médica dos sonhos, existem alguns pré-requisitos. Primeiro pré-requisito é ser aprovado. Esse edital de residência médica é dividido aqui em dois pontos. Primeiro ponto, como uma prova objetiva de 100 questões de todo o conteúdo que você estudou na faculdade de medicina, sim, é meio que surtar. E também uma prova de currículo, ou seja, uma análise dos documentos que você realizou durante a faculdade de medicina, dos seus certificados. É basicamente aquilo que você fez além de só estudar. Então, o seu currículo ele entra como um fator decisivo entre você ser aprovado ou não na prova de residência médica. E publicação científica vai estar entrando onde, claro? Então, vamos aqui comigo no edital. Você tem basicamente aqui cerca de 4 itens. Se nós fôssemos adicionar o item 5, cerca de 5 itens voltados à publicação, ou melhor, a pesquisa científica, 5 itens, a publicação, nós teríamos aqui 4 itens. Esses 4 itens aqui, pessoal, eles totalizam 19 pontos no edital do ENARE, o que equivale, pessoal, a mais de 19 vezes pontos do que se você ficar um ano inteiro em liga acadêmica. E essas pontuações aqui você faz independente de orientador, você consegue realizar sem depender da sua faculdade e você não há um tempo. Você consegue realizar tudo isso aqui e matar esta pontuação em questão de um mês. E é absurdo o quanto há incentivo para participar de ligas acadêmicas e não há um incentivo para fazer publicações científicas. Então, aqui vai estar te dando um total de 19 pontos, tá bom? Mas deixa eu te explicar a você como é que funciona e, afinal das contas, o que é uma publicação científica. Primeiro ponto, para que exista uma publicação científica, precisa que tenha uma pesquisa científica antes. Então, vamos voltar um pouquinho aqui. O que é uma pesquisa científica, tá? Você vai aplicar um método científico para obter uma resposta a uma pergunta que você fez. Então, vamos supor que hoje eu tenho uma dúvida sobre se os estudantes de medicina dormem ruim ou dormem bem. E aí, eu vou responder essa pergunta como? Eu vou aplicar um questionário, que já é validado internacionalmente, e eu vou ter essa resposta dentro da minha faculdade ou em outro local. Fiz uma pesquisa científica. Então, primeira etapa é eu preciso pegar os resultados dessa pesquisa para que eu possa publicá-los em um evento médico. Então, uma das modalidades de publicar cientificamente é você divulgar resultados de uma pesquisa que você realizou. O que eu vejo que tem uma galera que tem muita dificuldade é que tenta fazer uma publicação científica, mas não sabe fazer uma pesquisa. E aí, porque não sabe fazer uma pesquisa, acaba que complica todo o resto
E é por isso que nunca consegue publicar. Então, a pesquisa científica ela é dividida em 7 etapas. Primeira etapa, definição de um tema. Segunda etapa, estudo preliminar. Terceira etapa, formação de hipótese, pergunta de pesquisa. Quarta etapa, desenho de pesquisa. Quinta etapa, você vai envolver a coleta dos dados. Sexta etapa, análise desses dados. E sétima etapa, escrita científica. Então, a publicação científica é a concretização da sétima etapa, a concretização da etapa de escrita científica, que é como você optou para contar para o mundo o que você encontrou nos resultados da sua pesquisa. Então, você pode contar para o mundo de diversas modalidades essa escrita científica. Então, você pode contar para o mundo na modalidade de artigo, resumo, apresentação oral, resumo expandido, capítulo de livro. Então, essas são 5 modalidades que eu vou estar explicando hoje para você e como funciona e principalmente qual é a diferença. Se você for observar, pessoal, aqui no edital de residência médica, o que é que vai estar acontecendo? Você vai ver que tem aqui trabalhos científicos publicados em anais de congresso e trabalhos científicos publicados na área médica com registro DOI, publicado em revista. Aqui ele pede para mandar a primeira cópia do artigo. Então, vamos lá. Então, claro, qual é a diferença de artigo para resumo? Então, o artigo ele vai ter ali a sua pesquisa completa. Você vai ter os seus resultados, você vai ter referências e você vai ter a discussão daqueles resultados. Geralmente é um documento que tem de 1 até 8, 9 páginas. Em geral, eu gosto de escrever artigos curtos, de até 4 páginas, 5 no máximo, 5 já a página de referências. Você tem ali a pesquisa completa, com todos os dados descritos, e além dos dados estarem descritos, também com referências discutindo se aqueles seus dados estão ou não em conformidade com a literatura. E existe o resumo. Claro que aqui é o resumo. Como o próprio nome fala, é o resumo. É a síntese. É uma descrição curta. E ele vai ser publicado ali no máximo com 1 página, com no máximo 300 palavras em um congresso médico. Esse resumo, que partiu de uma pesquisa, ele pode ser publicado e apresentado no formato de pôster, como um banner que você vê, ou apresentação oral, que também é uma modalidade dos eventos médicos, tá bom? Então existem essas 2 formas, e essas 2 formas também igualmente vão estar pontuando separadamente na faculdade. Então, vê só, estou aqui com o edital de residência médica da USP, e o que eu quero que você observe é que existe essa pontuação diferente. Então, você tem uma pontuação diferente para aquele que fez uma apresentação oral em congresso e a apresentação de pôster, mas ambos partiram de um resumo. Então, vamos lá. Cara, qual é a diferença da apresentação de pôster para a apresentação oral se ambos partiram de um resumo? Então, basicamente, ao enviar um trabalho para um congresso, você tem essas 2 oportunidades. Você pode colocar o seu trabalho para apresentação oral ou pode colocar o seu trabalho para pôster. E aí, a apresentação oral é quando você tem plateia, você tem um horário como se fosse um seminário, cerca de 10 a 15 minutos para apresentar a sua pesquisa, discussão e todos os resultados. E o pôster você vai ficar em uma sala que tem diversos pôsteres e as pessoas passam. E aí você pode ou não apresentar o seu pôster para aquela pessoa se ela se interessar pelo seu tema ou não. Então esse é o principal ponto. Claro, qual é a diferença do resumo simples para o resumo expandido? A diferença, pessoal, está no tamanho e também na complexidade. O resumo expandido ele é fornecido com referências, com citações, mas ele é ainda um resumo. O resumo expandido é como se fosse um artigo, sendo que não é. Ele é ainda resumido. E o resumo simples é um resumo que vai para o pôster mesmo, que você já está acostumado a pontuar. Cara, e o capítulo de livro, o que é que é? Capítulo de livro é você pegar o seu artigo e publicar em um livro, como o próprio nome fala. Ele tem uma coletânea, certo? Às vezes, por exemplo, existe um livro chamado 1001 Casos Clínicos. E aí, caso você tenha um caso clínico, você pode confeccionar esse caso clínico, ter toda a discussão e enviar para ser publicado no formato de livro. Cada um tem a sua modalidade de pontuação. Capítulo de livro, por exemplo, não vai estar pontuando na maioria dos editais de residência médica. Vai estar pontuando quando? No PSU de Minas Gerais. Já o artigo científico, caso você publique na revista correta, certa, vai estar pontuando em vários editais de residência médica. Agora você precisa ver aonde publicar corretamente.
seja independente artigo, resumo, capítulo, apresentação oral. Porque se você fez todo esse trabalho e você ainda mandar para o canto errado, não vai estar pontuando no currículo pré-residência e você aí vai ter um problemão nas suas mãos. Esse é um ponto que eu friso muito com meus alunos lá do programa PPA. Eu faço algo que se chama acelerador de resultados e eu faço uma curadoria dos melhores eventos, congressos que tem dentro da área médica daquele mês. Principalmente nós estamos fazendo. E aí, uma vez que eu faço essa curadoria, eu separo a galera do PPA em grupos e eles vão publicar. Só que eu sempre ressalto, e por isso que eu faço a recomendação de eventos, para que eles possam publicar nos melhores locais, para que esses locais eles pontuem na maioria dos editais de residência médica. O mesmo também é feito para artigos científicos. Então, um ponto, principalmente para quem está no internato, que tem que se preocupar do artigo científico, além de prestar atenção onde é que vai estar mandando, é se preocupar do artigo se a revista vai demorar a publicar. Porque pode ser que a revista ela demore a responder e aí, no dia que você precisar do artigo para comprovar na residência médica, não pontuar. O que é muito triste, porque você fez aquela pontuação, entende? Então, dá uma dor no coração. Porque se você mandar uma carta, meu artigo foi aceito, não vai estar pontuando, tá? Ainda tem gente que faz isso. Tem um artigo nas mãos e manda a carta de aceito, não manda o artigo. Não faça isso, não seja essa pessoa, porque a prova de residência médica não vai estar aceitando carta de aceite para publicação, tá? Então, esses são pontos que eu preciso que você tenha na mente na hora de estar pensando em publicar dentro da área da saúde e dentro da área da medicina também como um todo, tá bom? Então, essas orientações que eu passei, tanto serve para a galera que é da medicina, mas também para o pessoal que é das outras áreas, assim como também se você está assistindo esse vídeo e você quer prestar as provas de R+, ou seja, você faz aí clínica médica e quer prestar para endócrino, hemato, enfim, qualquer outra especialidade, esse conteúdo também é muito válido. Queria pedir que você deixasse aqui abaixo o comentário do próximo vídeo que você quer que eu faça, tá bom? E também, se tiver qualquer dúvida sobre esse tema, comenta aqui abaixo. Um cheirão no seu coração e eu te vejo no próximo vídeo.